Olá, boa noite. Hoje vamos começar aqui mais uma live. Hoje vamos falar sobre treino de habilidades sociais assistemático. Boa noite, vamos esperar só mais um pouquinho. O professor Carlos Augusto aceitar aqui meu convite. Vamos lá, acho que agora tá indo. Olá, boa noite, professor Carlos Augusto. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Então, primeiramente, boa noite a todos. E obrigada pelo convite, professor, né, de participar aqui comigo nesse momento dessa live. Então, agradeço muito o convite. Obrigado a Bom, você pelo convite. hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o treino de habilidades sociais sistemático. Mas antes disso, eu queria me apresentar, né? Então, não sei se todo mundo aqui me conhece, então eu sou a Patrícia Demoli, sou psicóloga clínica, trabalho também com supervisão de casos clínicos e agora eu tenho uma parte aí do meu trabalho também na área acadêmica, estou fazendo o meu doutorado e estou estudando um pouquinho de orientação à paz, de relações familiares, né? Então, acho que hoje a gente vai falar aqui um pouquinho de relações pessoais também, falando do treino de habilidades sociais. E eu vou deixar um espaço agora para o professor se apresentar. Pode falar, Guto. Então, mais uma vez, boa noite. Obrigado pelo convite. É muito bom participar dessas lives e divulgar a análise do comportamento e a psicoterapia comportamental pragmática. Então, para quem não me conhece, eu sou o Guto, Carlos Augusto de Medeiros. Sou autor do livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento, junto com o Márcio. Muita gente deve ter estudado por ele. Também sou propositor de um modelo de psicoterapia chamado psicoterapia comportamental pragmática, que é orientada pelo behaviorismo radical, se tratando de uma aplicação da análise do comportamento à clínica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos procedimentos importantes desse modelo de psicoterapia. Uhum. Bom, então, fazendo um pouquinho contextualizando, né, porque também a gente decidiu fazer essa live, o Guto já comentou, né, que é uma das formas que a gente utiliza na PCP, né, com os nossos clientes, mas muitos dos nossos clientes chegam, né, nos consultórios com demandas de relações pessoais, né, com dificuldades, às vezes, nas relações ou familiares, né, ou afetivas, no sentido de marido, esposa, né, ou dificuldade em relação com os filhos, ou dificuldade de relacionamento com pessoas do trabalho. Então, essa demanda, ela costuma aparecer, assim, bastante em consultório, e a gente tenta, né, ajudar essas pessoas a lidar melhor nessas relações, a lidar melhor com as pessoas. E falando um pouquinho, então, de treino de habilidades sociais, já tradicionalmente há na literatura, né, se faz um treino de habilidades sociais, já na clínica, mas o professor criou, né, o Guto criou o treino de habilidades sociais sistemático. Então, a gente vai explicar mais um pouquinho mais para frente por que, então, né, de criar esse novo modelo diferente do tradicional. Mas eu queria introduzir um pouquinho sobre habilidades sociais. Então, quando a gente fala, né, da relação entre as pessoas, de como as pessoas se comportam em relação às outras, a gente pode pensar em pessoas que são passivas, em pessoas que são mais assertivas em suas relações, né, nos seus comportamentos, e algumas que têm algumas posturas que a gente chama de mais agressivas ou abusivas. Então, nesse sentido, a gente precisa falar sobre 3 aspectos, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, o primeiro aspecto é o dizer não, né? Como que é para as pessoas dizer não para os outros. Um outro aspecto é o fato de fazer pedidos, né? Muitas pessoas têm dificuldades em fazer pedidos para outras nem tanto. E o terceiro aspecto é o aspecto de expressar insatisfação. Então, se a gente for falar um pouquinho
né, das pessoas que são consideradas com um comportamento mais passivo são aquelas pessoas que têm dificuldades nesses 3 aspectos. Elas têm muita dificuldade em dizer não, muita dificuldade em fazer pedidos, muita dificuldade em expressar insatisfação para os outros, né? Então, elas tentam agradar o outro e evitam muito o conflito. Gente, lembrando que aqui eu e o Guto vamos tentar falar numa linguagem um pouco mais acessível, tá? Mesmo que a gente acabe sendo um pouquinho impreciso em termos da linguagem comportamental, mas a gente vai tentar adequar aqui a linguagem para que todos consigam entender o que a gente está falando. Então, nesse sentido, pessoas que a gente está dizendo assim, que tem um comportamento considerado mais passivo, são aquelas que tendem a evitar o conflito de toda forma. Né? E aí, para isso, elas acabam não se expressando, não colocando suas opiniões, não dizendo não, não fazendo pedidos, né, de coisas que às vezes elas querem pedir, mas acabam não fazendo esses pedidos. E para essas pessoas, ser amado pelos outros é muito importante. Né? Para pessoas com comportamentos que a gente está chamando aqui de passivo, elas fogem muito do conflito, no sentido de que ser amado pelos outros, ser elogiado pelos outros é bastante importante para elas. E também, se a gente for pensar em outros termos, elas acabam se prejudicando muito, né? Há muito prejuízo para elas nesse sentido, em vários aspectos, né? Porque sempre é como se o outro fosse mais importante. Então, sempre é como se o que o outro quer fosse mais importante do que o que a própria pessoa quer. Então, nesse sentido, né, as pessoas que a gente está chamando aqui que tem um comportamento passivo, elas tendem a agradar o outro, né, tentam não desagradar de toda maneira e acabam passando por cima de si mesmas, né, pensando mais no outro do que nelas. Você quer complementar, Guto, um pouquinho aí dos passivos? Não, simplesmente eles acabam se sacrificando justamente por ter uma espécie de aceitação social, pertencer a determinados grupos. Então, elas emprestam dinheiro, não compram, né? Uma pessoa pede dinheiro para elas emprestado e elas não conseguem negar, mesmo que elas tinham algum plano para esse dinheiro. Elas têm muita dificuldade em negar convites que elas não gostariam de ir. Quando as pessoas insistem, elas acabam cedendo. Uma coisa muito importante, se alguém faz alguma coisa que as chateia, que as ofende, elas não conseguem expressar insatisfação, expressar incômodo, solicitar mudança. Muitas vezes elas pedem dando indiretas, né, dando pistas do que elas querem, é o que a gente chama de mandos disfarçados, e muitas vezes ficam frustradas porque isso não é reforçado pelos outros, né? E muitas vezes não vai ser, né? Porque muitas vezes o outro não vai adivinhar o que a gente quer, né? Então, de alguma forma, isso acaba sendo não tão eficaz, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos agressivos ou abusivos, né? Que são aquelas pessoas que elas conseguem dizer não, têm facilidade em fazer pedidos, têm facilidade em expressar suas insatisfações, mas são aquelas pessoas que tentam conseguir o que elas querem a todo custo, né? Mesmo que isso prejudique outras pessoas, mesmo que passe por cima do querer do outro, né? Como se o querer dela fosse à frente de qualquer coisa. Então, nesse sentido, essas pessoas, elas muitas vezes, elas não fogem de conflitos, né? Elas enfrentam conflitos, mas não no sentido de tentar resolver o conflito, mas assim, mais na busca humilhando o outro, né? Tentando desequilibrar a outra pessoa, tentando pegar lá, como a gente fala, a ferida do outro, né? Numa tentativa de machucar, de magoar o outro e não necessariamente de resolver o problema, né? Então, os agressivos nesse sentido, eles querem ganhar a discussão a todo custo e, de alguma forma, eles buscam, né, com esses comportamentos, ter reconhecimento, admiração dos outros, ter o respeito das pessoas, né? E são pessoas que acabam fazendo com que os outros sintam até medo delas, de alguma maneira, né? São aquelas pessoas mais autoritárias e que, ao mesmo tempo, se colocam mais num sentido de não se preocupar, não ter tanta empatia com o que o outro vai sentir, né? Como se o que elas querem tivesse acima de tudo e elas lutam aí para conseguir nesse sentido. Você quer acrescentar sobre os agressivos, abusivos?
Você fez um ótimo resumo. De fato, eles se colocam sempre em primeiro lugar, em contraposição ao submisso, ao passivo, que colocam sempre o outro em primeiro lugar. E isso vai ter um impacto grande no modo como eles negam. Então, eles negam, mas fazem com que a pessoa que pediu se sinta constrangida e evite pedir no futuro. Quando eles expressam insatisfação, a ideia não é produzir a mudança, não é produzir a mudança no comportamento da outra pessoa, e sim que a pessoa sofra. Né? Então, o sofrimento da outra pessoa acaba adquirindo funções reforçadoras em certas respostas agressivas. Então, ele, obviamente, e é interessante no caso do agressivo, é que, como ele consegue o que ele quer na maior parte das vezes, ele raramente procura terapia. Ele só procura terapia quando ele começa a perder as pessoas. Porque, ao mesmo tempo que ele é respeitado, ele também é temido. E as pessoas passam a evitá-los. Né? Então, esse é um ponto relevante para falar dos agressivos. E aí a gente vai falar agora um pouquinho dos assertivos. A gente já falou dos passivos e dos agressivos. A gente vai falar um pouquinho dos assertivos, que acho que é o que a gente tenta fazer mesmo, né? Com o treino de habilidades sociais sistemático, com que os nossos clientes sejam cada vez mais assertivos, emitam comportamentos mais assertivos, né? Com relação a outras pessoas. Então, nesse sentido, os assertivos são aqueles que conseguem dizer não, conseguem fazer os pedidos, conseguem expressar insatisfação, mas com empatia pelo outro, né? Então, tentando não magoar o outro, tentando não machucar o outro, né? Numa tentativa de se colocar, de se expressar, mas sem passar por cima do outro também, né? E os assertivos são aqueles que querem resolver o problema, não a todo custo, né? Mas buscam resolver os problemas. Eles não fogem dos conflitos, eles enfrentam, né? E eles conseguem emitir esses comportamentos sem prejudicar as outras pessoas, né? Conseguem dizer um não de forma com que a outra pessoa não se sinta constrangida por ter feito o pedido. Né? Então, acho que o que a gente vai falar aqui um pouquinho do treino de habilidades sociais e sistemática é no sentido da gente contribuir para que nossos clientes emitam comportamentos mais assertivos. Né? Então, nesse sentido, eu vou agora pedir para o Guto falar um pouquinho. Então, por quê? Né? Por que criar o treino de habilidades sociais assistemático e qual que é a diferença dele para o treino de habilidades sociais tradicional, né? Que a gente já vê aí bastante na literatura. Pode ficar à vontade. Tá, obrigado, Patrícia. E obrigado pelo resumo também, de me poupou um grande trabalho. Só avisando, algumas pessoas estão falando comigo aí no chat. Gente, eu sou muito lerdo para digitar. Então, aí, enfim, depois a gente deixa um espaço, a gente pode até responder perguntas, mas eu não estou sendo mal educado não, tá? Porque, de fato, senão perco aqui minha concentração. Então, o treino de habilidades sociais, ele é datado da terapia comportamental, que hoje em dia se chama de primeira onda. Era um tratamento ambulatorial mais voltado para a mudança de comportamento, principalmente mudança de comportamento respondente. Então, o treino de habilidades sociais sistemático, ele tem um componente respondente muito importante, porque partia-se do pressuposto que a pessoa não conseguia ser socialmente habilidosa porque ela experienciava respostas de ansiedade que atrapalhavam com que ela se expressasse socialmente e fazia com que ela se esquivasse do conflito, das situações de demandas sociais, que eu vou resumir aqui. Então, a situação de dizer não gerava ansiedade, para se livrar da ansiedade, ela assentia. Ela dizia assim. Então, a ideia inicial era reduzir as respostas de ansiedade, mas esse procedimento ele foi absorvido pelas terapias operantes. E aí, passou a ser utilizado para treinar topografias de respostas, formas de lidar, ou seja, as formas de dizer não, as formas de fazer pedidos, as formas assertivas de expressar insatisfação. Então, como se fosse uma espécie de treinamento de como fazer essas coisas, paralelamente diminuir as respostas de ansiedade. E era uma técnica padronizada e ela era muito, um conceito que eu uso, ela era uma técnica muito ostensiva, em que o terapeuta ele assumia um papel praticamente de um professor, que é treinar a pessoa a como lidar com as suas demandas sociais. Então, não havia uma preocupação muito grande com a análise funcional, ou seja, por que ela tinha dificuldade em dizer não? Por que ela tinha dificuldade em fazer pedidos? Né? Então, não se prestava tanta atenção nas análises individuais. Simplesmente fazia-se o levantamento das situações que a pessoa tinha dificuldade
nas demandas sociais, estabelecia-se uma hierarquia de quais eram as mais difíceis e as que eram mais fáceis, ou seja, as que iniciavam menos ansiedade, as que iniciavam mais ansiedade, e utilizava-se o ensaio comportamental, né, que é a simulação de papéis, para ir treinando esse cliente, eu vou até chamar de paciente nesse caso, esse paciente, a como lidar nesse contexto de demandas sociais. E uma das etapas era convencer o cliente de que ele precisava disso. Então, lá pelas tantas, depois do terapeuta fazer suas observações, seus diagnósticos ou suas análises, ele fala assim, olha, meu filho, a questão é o seguinte, você tem problema de habilidade social. Você é inassertivo. E você é inassertivo porque você faz isso, aquilo outro, você não faz isso, não faz isso, não faz isso. Isso está te trazendo traz problemas. Então, tem um tratamento para isso. Chama-se termo de habilidades sociais. Certo? Então, nesse momento, era uma relação de controle, ficava muito óbvia. Por isso que eu chamo de um procedimento ostensivo. Porque o terapeuta ele tentava convencer aquele paciente de que ele precisava desse tratamento. Além disso, então, beleza, o cliente, muitas vezes, pela figura de autoridade, ele era convencido de que ele precisava tratar disso, e então fazia essa hierarquia de situações de demanda social, e depois começavam os ensaios. Só que nesse momento dos ensaios, o que o terapeuta fazia? Ele, de fato, ele simulava outra pessoa com a qual os pacientes interagiam, e, além de consequenciar os comportamentos nessa simulação, de uma maneira próxima do natural, ele também dava feedbacks, que eu vou chamar de consequências arbitrárias, sejam reforçadoras, sejam punitivas. Olha, você não olhou para o meu olho, você falou baixo demais, você falou muito rápido, do jeito que você está falando, eu vou insistir no meu pedido. Então, por que você não faz desse jeito? Então, ele fornecia modelos. Em outras palavras, ele tratava aquele paciente como um aluno. Certo? Então, em outras palavras, era como se ele recebesse um treinamento ou quase como uma cartilha de ser assertivo. Isso fere um dos princípios fundamentais da abordagem psicoterapêutica que eu criei, que é a autonomia, a independência do terapeutizando. Que a ideia é que ele consiga deduzir como se comportar em contextos sociais sozinho, sem precisar da demanda do terapeuta. Então, a psicoterapia comportamental pragmática, de fato, ela questiona muitos procedimentos de outros modelos de terapia comportamental ou cognitivo-comportamental, por eles serem muito ostensivos, por impor um papel passivo, agora eu vou chamar de terapeutizando. Então, a PCP, a ideia dela não. A ideia é que o terapeutizando ele faça a sua própria terapia, ele seja agente do processo. Uma questão que nós observamos muito, que estão relacionados aos comportamentos-alvo que precisam ser modificados em terapia, é o que a gente chama de desresponsabilização. Ou seja, o terapeutizando, ele não se vê como autor daquilo que ele faz. Ele não vê que o comportamento dele produz tais e tais consequências. É como se ele fosse uma eterna vítima do mundo. E quando você é uma eterna vítima do mundo, você tem muito pouco para fazer naquele mundo. Certo? Então, a ideia é que ele comece a descrever com acurácia as contingências de controle do seu comportamento. Que o comportamento dele produz consequências e essas consequências mantêm aqueles comportamentos. Bem, então, o primeiro passo. Então, eu acho que eu caracterizei bem como é que é o treino de habilidades sociais padrão. Você tem algum comentário sobre isso? Não só falar essa questão passiva, né? E explicar para as pessoas essa diferenciação que você fez aí, porque na PCP a gente chama de terapeutizando, né? O que outras abordagens chamam de cliente, paciente, na PCP a gente chama de terapeutizando. Então, justamente por isso que o Guto falou, né? Nesse sentido de ser um agente ativo no processo, né? E não passivo em que fica recebendo orientações ou informações, né, definidas a serem seguidas. Então, mas não assim, mas como alguém que faz parte do processo, né, que junto com o terapeuta vai buscar aí estratégias para essas habilidades aí. Sim, e concordo com o que você falou. Então, primeiro, quais são os pontos que me incomodavam no treino de habilidades sociais padrão? Ou seja, o convencimento,
Não se preocupar tanto com as especificidades das análises de cada terapeutizando, o uso de consequências arbitrárias, dando os feedbacks, e o uso de instruções, o uso de regras, que é uma coisa que na PCP já foi. Tem outras lives por aí que falam qual é a questão que a gente tem em relação à emissão de regras. Mas, como a Patrícia expressou muito bem, as habilidades sociais são muito importantes. Nós vamos ter muitos terapeutizandos que chegam à terapia com dificuldades em demandas sociais. E aí o que acontece? E muitas vezes, inclusive, eles chegam com outra queixa. Eles chegam com queixa de insônia, por exemplo. É verdade. Chegam com queixa de toque. E, na realidade, eles acabam não percebendo que o toque é uma maneira que eles encontram, ou seja, foi um padrão comportamental selecionado que tem como função de esquiva de demandas sociais para as quais ele não tem repertório para lidar. Né? Então, muitas vezes, eles não chegam com uma queixa de habilidades sociais, mas quando a gente faz análise funcional, a gente acaba detectando a necessidade de trabalhar as relações, as habilidades sociais. Bem, então o primeiro passo na PCP, então, para a gente fazer um treino de habilidades sociais propriamente dito, sistemático, é respeitar a individualidade, ou seja, fazer análise funcional. Então, qualquer tratamento de orientação analítica comportamental, para se dizer assim, ele tem que partir de uma análise funcional individual primeiro. Certo? Então, a partir do momento que você identifica que comportamentos-alvo desse terapeutizando tem relação com habilidades sociais, você vai ver qual é a função, ou seja, por que para esse cara é difícil dizer não? O que faz com que ele diga sim com uma frequência maior? Para que ele diz sim, para que ele diz não? Com que pessoas ele consegue expressar a sua insatisfação, para que pessoas ele não consegue fazer isso? Ou seja, quais são as contingências que controlam esses 3 comportamentos aí que a Patrícia usou para a gente dar uma resumida nessas habilidades sociais. A partir daí, a gente vai levar o terapeutizando por meio do questionamento reflexivo a ele dizer que ele precisa trabalhar isso. Então, a gente vai levá-lo a dizer que ele precisa aprender a dizer não, que ele precisa se colocar em primeiro lugar, que ele precisa expressar insatisfação, que ele precisa aprender a pedir. Então, ele que vai concluir tudo isso a partir das perguntas que nós fazemos para que ele descreva as contingências de reforçamento. A partir do momento, e só a partir do momento, que ele fala para nós terapeutas que ele precisa trabalhar isso, que ele precisa mudar isso nele, é aí que nós vamos começar o treino de habilidades sociais sistemático. Mas de uma maneira muito diferente que o treino de habilidades sociais é feito, a gente vai chegar assim, então, agora que você disse isso, eu tenho um procedimento para você. Chama-se treino de habilidades sociais ou treino assertivo. É óbvio que a gente não faz isso. A gente vai continuar as sessões parecendo o diálogo, a ideia é que pareça um diálogo as sessões. Em um dado momento ele vai nos relatar algum evento, alguma demanda social que a gente observa que ele emitiu um comportamento algo que precisa ser modificado. Então a gente vai falar, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer uma simulação dessa situação? Eu quero que você se coloque nessa situação, eu quero que você imagine essa pessoa, eu quero que você me imagine essa pessoa. Quero que você me imagine com a roupa dela, em que local eu estou, em que posição eu estou, em que ambiente. E você pede para essa pessoa imaginar e dá alguns segundos para ela imaginar. E aí você começa a interação social. Esse é o momento que o terapeuta tem que ter um grande jogo de cintura, porque ele tem que conseguir representar muito bem o papel dessa outra pessoa com a qual o terapeutizando vai se relacionar, certo? E aí, de fato, vai começar a simulação. Mas o que acontece? Qual que é a grande diferença? Então, vamos imaginar a seguinte situação. O terapeuta imitando, sei lá, eu gosto muito desse exemplo. Ele imita uma irmã que pede as roupas emprestadas e não devolve. Certo? Então, você podia me emprestar sua blusinha nova? Se o terapeutizando ele dá uma resposta inassertiva, o terapeuta vai reagir como essa irmã reagiria a uma resposta inassertiva. Então, se ela fala assim, não, eu nem usei ainda. Com esse tipo de não, o que o terapeuta vai fazer? Ele vai insistir. Ou seja,
a forma de negar da terapeutizanda foi uma forma inassertiva. Então, ela não vai produzir o reforçamento natural. Ela vai gerar a insistência da outra pessoa que está simulando, certo? Então, a ideia é a gente tentar simular de uma maneira mais parecida com as consequências naturais o possível. Porque o terapeutizando, ele não vai encontrar os reforçadores naturais lá fora da terapia. Ele vai entrar em contato com as consequências naturais das suas respostas assertivas ou inassertivas. Então, o terapeuta ele vai tentar simular como as outras pessoas reagiriam. E depois de feita a simulação, não é o terapeuta que vai dar o feedback, porque a gente não vai deixar a vida fácil do terapeutizando, né? O terapeutizando ele tem que trabalhar, certo? A ideia, então, ao invés de a gente falar, olha, você mandou bem, você foi mal, você olhou para cá, olhou para lá, não. A gente pergunta, e aí? Avalia como é que você foi. Né? O que você achou do jeito que você fez? Aí a própria pessoa vai ser convidada a se analisar como ela se portou. Né? E se ela fala, poxa, eu não fui bem. O que você faria de diferente? O que você mudaria? Né? E a ideia, quando ela concluir acerca do que ela deveria fazer de diferente, vamos de novo. E aí faz de novo e vai fazendo umas simulações justamente para ir modelando esse comportamento por meio dessas consequências mais próximas às naturais o possível. Uhum. Isso exige também, né, Guto, assim, do terapeuta, uma boa análise funcional, né? Assim, uma boa descrição das contingências que estão controlando o comportamento do cliente, né? Para que a gente também, porque a Priscila colocou aqui, uma atuação, né? Mas a gente vai servir de modelo para o cliente de como outras pessoas reagem fora do consultório. Então, que a gente possa se aproximar mais, né, de reações e comportamentos que as pessoas têm, né, no dia a dia. Então, isso também é um grande desafio para o terapeuta, né, de conseguir também se colocar para que o terapeutizando consiga ter o seu para que o comportamento do terapeutizando seja modelado, né? Então isso é um desafio para ambos, né? É uma construção conjunta. Acho que isso que é bastante rico assim desse treino de habilidades na PCP, né? Dessa construção conjunta dos dois. E realmente assim a gente não vai dar, né, um feedback, parabéns, ou que lindo, foi ótimo, né? Então, no sentido da gente tentar fazer com que os comportamentos do terapeutizando fiquem sob controle, né, das contingências, das consequências naturais, e não de reforçadores arbitrários, né? Então, acho que esse é um ponto bastante importante. E eu queria que você falasse um pouquinho, Guto, de por que assistemático, né? Então, tem essa palavrinha aí no nome, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, pode ser? Tá, eu já vou falar sobre o assistemático, mas eu só fazer um comentário sobre o que você falou, que faz todo sentido, e, de fato, a PCP ela demanda muito do terapeuta e do terapeutizando. Né? Porque o terapeuta ele vai ter que conseguir, de certa maneira, simular como as pessoas com as quais o terapeutizando interagem, elas reagem. Para isso, ele tem que ter informações sobre isso. Então, ele tem que ter feito um bom levantamento, né, dessas outras pessoas, do que elas costumam fazer. Certo? Então, e além disso, ele tem que ter um conhecimento geral muito bom. Né? Eu falo muito isso. Então, terapeutas têm que assistir novelas, têm que assistir Big Brother, têm que assistir peças pastelão, têm que assistir peças cult, têm que assistir filme de cinema europeu, ou seja, tem que ouvir rádio, tem que saber o que é o pânico, ou seja, ele tem que assistir stand-up comedy, ele tem que entender muito, tem muita cultura, não só cultura erudita, mas cultura popular também, é uma coisa que eu defendo, que isso vai ajudá-lo muito nesse treino de habilidades sociais sistemático. Por que sistemático? Bem, isso tem um pouco a ver, eu vou confessar para você, que tem a ver com característica pessoal minha. Eu não gosto muito de coisas rígidas, padronizadas, sempre na mesma sequência, tudo certinho. A minha ideia é que as coisas, assim, a gente tem aquele estereótipo do comportamental, sendo aquela pessoa sisuda, sistemática, tudo naquela ordem certinho, todos os passos. E o ser humano não é assim, né? O comportamento não é assim, né? Então, se você lê Skinner não escreve de uma maneira sistemática, né? Eu acho que o melhor exemplo de uma maneira assistemática é a forma como Skinner escreve, né?
Então, isso marca um pouco a minha personalidade, muito a minha personalidade, e marca a PCP. A ideia é que ela não seja sistemática, a ideia é que ela seja fluida e que ela varie de acordo com cada momento, com cada terapeutizando. Lógico que ela tem seus princípios básicos, norteadores, mas a ideia é que o treino de habilidades sociais assistemático, ele não soe como um procedimento padronizado, um procedimento que vai ser usado do mesmo jeito para todo mundo. Certo? Então, a ideia de ser sistemática é por isso. Porque o terapeuta, ao invés de forçar a barra para fazer uma simulação ou começar uma sessão, hoje vamos trabalhar sobre habilidades sociais. Não. Como eu costumo descrever as sessões da PCP, é como se a gente estivesse perdido numa BR procurando um retorno. Né? Então, a gente está numa sessão na PCP o tempo inteiro procurando oportunidades para conseguir trabalhar o comportamento-alvo. E dependendo de como essa oportunidade surgir, a gente vai utilizar um reforçamento diferencial, vai usar um questionamento reflexivo, vai usar um pensamento pragmático, vai usar um dever de casa, vai usar o treino de habilidades sociais assistemático. Né? Então, por isso que ele é assistemático, ele vai depender muito daquilo que está acontecendo em cada sessão, com cada terapeutizando específico. Guto, tem algumas perguntas aqui, inclusive tem uma da Mariana, que acho que vale a gente responder agora. Em nenhum momento cabe conceituar termos como a assertividade? Em um curso aprendi esse modelo mais similar com o anterior. Como a gente já viu, existem vários modos de aplicar a análise do comportamento à clínica. Né? Então, o treino de habilidades sociais sistemático, né, o padrão, ele também tem uma aulinha do que é assertividade, do que é abusividade e tal. A minha ideia é que você não precise fazer isso. Você não precise dar esses nomes, ou melhor, que você deixe o seu terapeutizando dar o nome. Então, ele dando o nome, ele escolhendo o símbolo é um elemento muito importante. Então, quando o terapeuta escolhe um conceito, assertividade, isso é muito abstrato. Né? Então, a chance de ter o que eu chamo de punch emocional, né? O impacto emocional é muito pequeno. É muito menor do que quando você escolhe. Você deixa o terapeutizado escolher. Então, quem seria o ícone, né, dessa assertividade, dessa agressividade? Né? Que adjetivo a gente pode dar para essa pessoa que age dessa maneira? Esse aqui é o meu Bolsonaro. Então tá beleza, vai ser o seu Bolsonaro, ele vai ser o seu símbolo disso. Né? Da mesma maneira, meus terapeutas utilizam com uma frequência muito grande para passivo, é o Poliana, por exemplo. Né? Então, eles próprios dando esses nomes, esses símbolos, isso vai ter um impacto emocional muito mais forte, a chance muito maior deles lembrarem, do que eu, didaticamente, e falar, olha, tem um contínuo, de um lado tem o passivo submisso, do outro tem o agressivo abusivo, no meio tem o assertivo. De fato, não é essa forma pedagógica que eu vejo a psicoterapia. Mas, sem dúvida alguma, é muito utilizado. Tem aqui, Encodes Comportamental, falou que nunca ouviu sobre a PCP. Aí, Guto, se você quiser falar um pouquinho aí para ela, um pouquinho, bem rapidinho, assim, sobre a PCP, o seu canal, né, para ela poder ter acesso. Tá, primeiro eu vou levar isso para o meu terapeuta, tá? Olha, a PCP é um modelo de psicoterapia que foi proposto por mim, apresentado formalmente no encontro da BPMC de 2010, então está fazendo 10 anos. É um modelo que, como eu disse, a ideia é produzir a sensação de liberdade, conforme definida por Baum, e também gerar mais autonomia no terapeutizando, colocando esse terapeutizando como um agente no processo terapêutico, né? E não como um ser passivo. E para isso ela vai ter uma série de características, por exemplo, evitar o máximo de modos de intervenção que deixem clara a relação de controle entre o agente controlador, que é o terapeuta, e o agente controlado, que é o cliente, é o terapeutizando. Então, a gente tem vários procedimentos, ou muda procedimentos padronizados em clínica comportamental para que eles não tenham esse caráter pedagógico extensivo. Então, a ideia é utilizar reforçadores naturais e não reforçadores arbitrários, não usar controle aversivo programado, né? Exercer audiência não punitiva,
fundamental. O questionamento reflexivo, ao invés da emissão de regras pelo terapeuta. Então, na PCP, o terapeuta vai evitar ao máximo emitir regras e vai utilizar o questionamento reflexivo como uma forma de gerar o terapeuta, fazer com que o terapeutizando emita autorregras e ele consiga aprender a analisar o seu próprio comportamento. De qualquer maneira, no meu... tem uma postagem minha no próprio Instagram com um link para um Dropbox Dropbox, não, desculpa, Google Docs, é isso? Google Docs. Google Drive. Google Drive, com vários textos sobre a PCP. Vários textos sobre a PCP, aí estão todos lá livres para você baixar, e você pode ter uma ideia mais concreta do que essa abordagem. O Guto também tem um canal no YouTube, né? Então provavelmente vão ter coisas sobre a PCP lá, se ainda não tem, mas Carlos Augusto de Medeiros, lá no YouTube. Bom, Guto, então antes da gente passar para as perguntas, eu queria que você falasse um pouquinho da importância, né, do treino de habilidades sociais sistemático na clínica, e se você ainda quiser acrescentar mais alguma coisa sobre o tema, pode ficar à vontade. É fundamental, porque, como eu disse, muitos dos nossos terapeutizandos têm demanda para isso. Isso vai ser, ou seja, muitos comportamentos-alvo, na realidade, eles têm uma profunda relação com as habilidades sociais. Então, é muito difícil você ter um terapeutizando que você não tem que trabalhar isso em algum momento. E essa é uma ferramenta muito oportuna para você modelar esses comportamentos e, como a gente tenta utilizar reforçadores naturais, há uma probabilidade maior deles generalizarem isso para fora da terapia. Certo? Então, eu acho tratar habilidades sociais, independente de como é que você faça isso, é fundamental para qualquer psicoterapia. Né? Agora, é muito importante, e isso é um elemento que eu não destaquei tanto, que mais do que treinar como dizer não, como fazer pedidos, expressar insatisfação, a gente tem que mudar a função do que eu chamo de reforçadores condicionados generalizados ou dos estímulos punitivos condicionados generalizados. Então, essa história de ser amado, de agradar e desagradar, a gente vai ter que diminuir a função desse tipo de consequência sobre o comportamento do nosso terapeutizando. Porque não adianta nada você ensinar a dizer não, se ser aceito pelos outros ainda é muito importante para ele. Então, você vai ter que diminuir o controle desse tipo de consequência, como aceitação, aprovação, reconhecimento, respeito, no controle do comportamento, senão o treino fica vazio. E, na realidade, essa é uma das razões pelas quais eu acredito que o treino padrão ele fracassa. Porque ele justamente ele não vai mudar essas variáveis de controle que são fundamentais. Isso é uma característica muito marcante da PCP, que o efeito de variáveis culturais, né, o que eu chamo de simbólicas, no controle do comportamento. Guto, tem uma pergunta aqui da Priscila, mas Guto, essas categorias por si só não... Tá conseguindo ler aí? O meu travou. Eu já tinha lido. Acho que não são reducionistas. Não são por si só reducionistas? Priscila, eu concordo com você plenamente, mas enfim, a gente opta pela didática aqui. Na PCP, inclusive, a gente evita usar até as análises molares, porque as análises molares elas são nomes de grandes categorias. Né? A gente prefere analisar, fazer as análises moleculares. Então, a ideia é a gente pegar assim, meu terapeutizando X, ele tem dificuldade em dizer não. Então, eu vou analisar esse comportamento apenas, sem categorizá-lo nem nada. Inclusive, quem já foi orientando o meu de estágio, quando vai fazer as análises funcionais, os bichinhos pena, porque eles querem usar assertividade como comportamento-alvo. Eu falo, não, assertividade não é comportamento-alvo. Assertividade é uma categoria muito genérica, um conceito disposicional aberto, que vai resumir uma série de comportamentos. Eu quero que vocês analisem os comportamentos específicos, porque as variáveis de controle deles podem ser diferentes. Então, as nossas análises na PCP, elas costumam ser muito mais molares, ainda que sejam análises não lineares. E também a gente não define isso, né, Guto? Assim, na PCP, é o assertivo, é o passivo, é o agressivo.
né? A gente analisa os comportamentos e vê como que a gente pode contribuir terapeuticamente para que o terapeutizando emita comportamentos mais assertivos e que tenha mais acesso a consequências reforçadoras tanto a curto e a longo prazo, né? Mas a gente achou importante colocar aqui também, né, para ficar mais claro o que a gente está chamando de assertividade, né? A que comportamentos a gente está se referindo, que a gente quer que os nossos terapeutizandos emitam, né, em termos de assertividade, que não seja um passivo, ou que não seja agressivo. Né? Então, acho que para a didática e para que o público consiga entender melhor o que a gente está querendo trazer e ensinar em terapia, eu acho que foi relevante, assim, né? A gente destacar com os nomes. Mas, realmente, a gente da PCP concorda muito. Tem também uma pergunta aqui, Guto, não usar arbitrários, nem reforço social, elogio, por exemplo? Na PCP, lógico que a definição de reforçador arbitrário e natural não é consenso na análise do comportamento, é uma definição muito ruim. Inclusive, eu vou até tomar pedrada agora quando eu vou falar, mas a própria FAP, ela preconiza não usar reforçamento arbitrário, mas quando você vê lá os diálogos que eles colocam nos textos do próprio Kohlenberg, sai muitos exemplos de diálogos deles, quando você vê o terapeuta, como é que ele reage a certos comportamentos terapeutizando, eu posso estar enganado, não me matem, mas eu consideraria como reforçamento arbitrário, né? Então, nossa, você agora está conseguindo olhar nos meus olhos, fico muito feliz que você esteja fazendo isso. Isso certamente é um reforçador arbitrário que na PCP a gente não vai usar. Tá? Porque, justamente por várias questões que o próprio Kohlenberg sai explicam muito bem. Na verdade, quando eles criticam lá no capítulo deles o uso de reforçamento arbitrário, citando o Goldeimer e o Fester, eles fazem isso de uma maneira muito bem sucedida. Mas a gente vai evitar ao máximo usar esse tipo de reforçador. A ideia é começar a colocar o terapeutizando para descrever as consequências do comportamento dele, né? E tornando-o mais sensível aos reforçadores naturais que ele pode entrar em contato caso ele se comporte de determinada maneira. Então, eu vou até dar uma palhinha da live que eu vou fazer amanhã, inclusive 8 horas da noite, que eu vou falar sobre comportamento verbal na clínica. E quando você prover reforçadores como elogios, você pode enfraquecer a correspondência verbal. Porque, principalmente quando se trata de comportamento, que eu chamo de comportamento-alvo relatado, aquele que você não tem acesso ao comportamento, mas você só tem acesso ao relato do comportamento, quando você elogia, você está reforçando arbitrariamente o relato, e não o comportamento relatado em si. E em se tratando de habilidades sociais, isso é muito importante. Porque muitas vezes chega uma terapeuta, vamos voltar ao exemplo daquela pessoa que tinha uma irmã que era abusiva. Ela chega numa sessão e fala assim, nossa, estou arrasada. Mesmo o que aconteceu? Minha irmã veio pedir minha blusa emprestada e eu neguei. E aí ela saiu chorando, falou que eu sou materialista, que eu não me importo com ela, que eu estou me sentindo culpada, a pior irmã do mundo, não sei o que, bababá. Se o terapeuta fala assim, nossa, mas veja, que coisa boa, você conseguiu dizer não, parabéns. Se o terapeuta faz isso, ele está reforçando o relato. Então é provável que ele enfraqueça a correspondência verbal no futuro. Ou faça com que o terapeutizando, quando ele não conseguir dizer não, ele invente uma justificativa socialmente aceita para não ter conseguido dizer não. Então, o terapeuta na PCP, por exemplo, diante desse relato, ele vai fazer perguntas para tentar fazer com que o terapeutizando descreva os reforçadores naturais que ele entrou em contato ao dizer esse não. Então, por exemplo, mas e aí? Se você tivesse emprestado a camisa, como é que você estaria se sentindo? O que aconteceu no passado quando você emprestou a camisa? Ela entregou a camisa suja. E como é que seria para você estar com a sua camisa nova suja? O problema é que muitos terapeutas, como eu adoro falar, eles amam desgraça. Então, se a terapeutizana chega relatando que ela está mal, está se sentindo culpada por ter negado, o terapeuta vai perguntar do mal, ele vai perguntar da culpa. Quando ele faz isso, ele vai aumentar o controle discriminativo dos estímulos aversivos que a pessoa entrou em contato ao emitir o comportamento-alvo a fortalecer. Ou seja, ele vai tornar esse comportamento menos provável no futuro. Então, a ideia não é prover reforçamento arbitrário e começar a fazer perguntas que levem a terapeutizanda a descrever os reforçadores naturais que ela entrou em contato a emitir o comportamento a fortalecer.
Uhum. E são dois comportamentos diferentes, né? Eu acho que vale a gente ressaltar isso aqui. Sim. Um é o comportamento de dizer não ou de emprestar, e o outro é o comportamento de relatar que disse não, né? De relatar alguma coisa. Então, são comportamentos diferentes. E quando a gente consequencia um comportamento na clínica, a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente está consequenciando um comportamento de relato, né? A gente está reforçando, terapeutizando, dizer que fez alguma coisa ou contar sobre alguma coisa que ele diz que fez. Né? E a gente tem aí uma ampla linha de pesquisa em correspondência verbal, na análise do comportamento, que mostra pra gente que não necessariamente a gente relata o que a gente fez com fidedignidade. Né? Ou não necessariamente a gente fala que vai fazer alguma coisa e realmente faz. Né? Então, não necessariamente há essa relação entre o dizer e o fazer alguma coisa. Né? E são comportamentos diferentes. Um é fazer alguma coisa e o outro é relatar sobre esse feito. Né? Então, acho que isso é muito importante da gente lembrar. Porque, que nem o Guto falou, tem os comportamentos que são emitidos no consultório, são aqueles comportamentos que o cliente está emitindo ali na sua frente, mas tem muitos comportamentos que são aqueles relatados, ou seja, ele te conta sobre coisas que ele fez fora da sessão terapêutica, né? Fora ali do espaço terapêutico. Então, a gente tem que lembrar disso, que muitas vezes a gente consequencia comportamentos relatados e não comportamentos emitidos. Uhum. Sem dúvida. Aí, quando você consequencia os relatados, você pode estar tendo efeito só sobre eles, e não só sobre o relato e não sobre o comportamento relatado em si. É o que muitas vezes acontece, né? Bom, gente, a gente vai deixar esses minutinhos finais agora para perguntas. Então, se vocês quiserem agora fazer perguntas aqui no chat, vocês podem colocar aí que a gente vai ler aqui para o Guto responder, tá bom? E também, se eu tiver esquecido alguma pergunta aí que tiver passado, vocês podem reescrever aqui também. Eu tentei acompanhar, mas é difícil. Então, se eu tiver esquecido alguma coisa, vocês podem reescrever aqui no chat. Tá? Bom, então, enquanto não há perguntas, eu queria que o Guto falasse um pouquinho da experiência dele, clínica, com o treino de habilidades sociais sistemático. Você pode dar algum exemplo, falar um pouquinho da sua experiência clínica, Guto? Assim, eu me sinto muito confortável em fazer esse procedimento. Sempre achei que ele tinha bons resultados, justamente porque ele era acompanhado, pelo menos, de mudanças, relatos de mudanças de comportamento depois de você fazer esse tipo de intervenção. Né? O treino. Uhum. E uma coisa que é muito interessante, porque quando ele começa a relatar para você situações do dia dele com interação com outras pessoas, você pergunta, mas vem cá, avalia como é que essa pessoa lidou com essa coisa, com essa situação. Aí fala, poxa, não, ele foi meio agressivo, não, ele não se expressou bem, ele não soube dizer não, ele não soube fazer pedido. Aí, como é que a gente lida com uma pessoa assim? Então, o que eu acho bem interessante do treino de habilidades sociais assistemático, assim como outros procedimentos da PCP, é que você vai gerar um terapeutizando muito mais autônomo, né? Que ele vai conseguir analisar as situações por ele mesmo. Ele vai conseguir refletir sobre o que os outros fazem e sobre o que ele está fazendo. Inclusive, ele chega assim, porra, fiz cagada. Fiz de novo. Né? E aí, não, tudo bem, me conte. Né? Vamos ouvir o que aconteceu. Vamos nessa. Então, eu uso, óbvio que uma coisa que tem que ficar bem claro, que algumas pessoas eles não têm muito uma ideia de como é a sessão inteira da PCP. Que acha, é questionamento reflexivo o tempo inteiro, é recurso diferencial o tempo inteiro, é habilidades sociais sistemáticas o tempo inteiro. Não. Como eu disse, é aquela metáfora de você estar perdido na BR. Eu gosto dessa metáfora porque eu já me perdi em BR 1000 vezes. Me perdi em Belo Horizonte, então, quando eu morava lá, 1 zilhão de vezes. Andava com um mapa no carro. Mas, enfim, você ficava procurando o retorno o tempo inteiro. Então, a ideia, numa sessão da PCP, é você procurar oportunidades. Né? E quando surgem essas oportunidades, você vai tentar usar o procedimento que você tiver ali para você trabalhar aquele comportamento-alvo que precisa ser trabalhado. E é óbvio que isso demanda muito terapeuta, porque ele tem que estar o tempo inteiro pensando nos comportamentos-alvo. Então, ele tem que ter em mente, né? Engraçado a do comportamento falando isso, mas ele tem que ter em mente
os comportamentos-alvo o tempo inteiro durante a sessão. Aham. A Sara colocou aqui, Guto, no Drive ou no YouTube, você colocou texto ou vídeo falando sobre o treino de habilidades sociais ou sistemático? Sara, não tem texto disso ainda, tá? Mas esse vídeo ele vai para o meu canal do YouTube. Então a ideia, quem tiver interesse, é baixar e assistir. Baixar não, assistir baixar das antigas. Assistir o vídeo no YouTube. E também teve um evento no IBAC, está no canal do IBAC ainda, eu acho, se eu não me engano. Foi ano passado, que eu dei uma palestra sobre treino de habilidades sociais e sistemático. Vocês podem assistir lá também no canal do IBAC do YouTube. Também tem uma aqui da Pri. E se o paciente insiste em saber a sua opinião? Isso é muito comum, né? Eu vou perguntar para ele sobre isso, né? Com que frequência ele pede a opinião dos outros, né? E se eu desse uma opinião, um exemplo muito comum, eu não sei se eu me separo ou se eu continuo casado. Eu vou perguntar, se eu te disser que é para você se separar, o que você vai achar dessa história? Aí espera a pessoa responder. E se eu te disser que é para você continuar casado, o que você vai achar dessa história? Aí espera a pessoa responder. Qual das duas você torce que eu dou? Ou seja, para qual das respostas você estava torcendo? O que será que isso significa? Qual você espera de mim? O que você espera de mim? Com que frequência você pede a opinião dos outros? Com que frequência você segue o que os outros te dizem? Uhum. Tem um questionamento reflexivo que eu faço muito, que é assim. Tá, se eu te disser para você fazer tal coisa e der errado, de quem que é a responsabilidade? Né? E se você decidir sem a minha opinião e der errado, ou der certo, de quem que é a responsabilidade? Como é que é para você se responsabilizar pelas coisas que acontecem contigo? Então a gente vai meter um reflexivo nessa história, porque uma coisa que tem muito na PCP, que é um trabalho sobre o comportamento verbal e o comportamento alvo emitido. Esse é um ótimo exemplo de um comportamento alvo emitido, porque ele está emitindo na relação terapêutica. Então, muitas vezes a gente está muito mais interessado na função do dizer do que no conteúdo do dizer. A gente observa que terapeutas costumam ficar muito presos no conteúdo. Na realidade, a gente está atento a comportamentos, aos comportamentos-alvo que acontecem na sessão. Então, quando ele pede a nossa opinião, mas eu quero saber de você, ora, isso tem uma função. A gente tem que identificar a função. E como é que na PCP a gente descobre as funções? Fazendo perguntas. E acho também, Guto, que isso é interessante a gente falar, assim, você lembrou aí que na PCP não é só o questionamento reflexivo, né? Então, assim, a gente tem várias estratégias na PCP também, que nem o Guto deu um exemplo ótimo aqui do que é o questionamento reflexivo, né? Ele deu o exemplo de um ótimo. E é isso, a gente tem que contribuir para que os nossos clientes consigam ter o autoconhecimento sobre os seus próprios comportamentos, consigam descrever, né, o que controla esses comportamentos. O terapeuta precisa ter clareza dessa análise funcional, né? Então isso é muito importante, até para iniciar um treino de habilidades sociais e sistemático, até para iniciar um questionamento reflexivo, independente do procedimento que a gente vai utilizar. Né? Então, nesse sentido, é muito importante assim, a gente entender que a PCP não é só técnica, né? Então, assim, embora a gente sempre saiba o que a gente está fazendo, mas a gente está sempre alinhado com o que o cliente está falando. Né? Então, sempre quando o Guto fala esperando a oportunidade, é porque a gente não vai criar um assunto do nada. Então, agora vamos iniciar um questionamento reflexivo. Não é assim que funciona. Né? Então, a gente busca em cima da fala do cliente, do terapeutizando, em cima do que ele está falando, a gente vai buscando iniciar os nossos procedimentos para modelagem dos comportamentos, mas a gente não vai criar uma coisa do nada, né? Uma outra coisa muito importante da PCP é a questão das perguntas serem abertas. Eu acho que eu vou deixar o Guto falar um pouquinho sobre isso, acho que vai dar tempo, mas acho que é um diferencial assim, na nossa abordagem, porque a gente dá o espaço para o cliente nomear as coisas, né, para ele descrever as coisas, ao invés da gente dizer, que nem teve uma pergunta aí, né, ao invés da gente falar isso é passivo, isso é agressivo, a gente dá a oportunidade, dá espaço com as perguntas abertas para que ele diga. E aí, quando eu falo abertas, as fechadas seriam aquelas em que a pessoa responde sim ou não, gosto ou não gosto,
quero ou não quero. Geralmente essas perguntas fechadas começam com você. Né? Você gosta disso aqui? Você está gostando da terapia? Né? Então, assim, a gente geralmente faz perguntas abertas. Né? Então, como é que você enxerga essa situação? Como é que está sendo isso? O que você fez diante disso? Qual foi a reação da outra pessoa? Né? Então, nesse sentido, as perguntas dão oportunidade também para que o outro se coloque aí. Aí, Guto, a gente tem pouquinho tempo, mas se você puder falar rapidinho aí das perguntas abertas na PCP. Não, mais uma vez, faz parte dessa palavra, mas faz parte da essência da PCP. A ideia é você ser menos indutivo, você ser menos ostensivo. Então, quando você faz uma pergunta fechada, você, de certa maneira, você está impondo a sua percepção para aquele terapeutizando. Você ficou triste com isso? Mas te incomoda falar desse assunto? Você já conversou com seu pai sobre tal coisa? Como se estivesse dando uma sugestão para ele. Na realidade, na PCP, a ideia é que ele analise, não você ofereça a sua análise, ou suas observações, ou a sua percepção por ele. E quando uma figura de autoridade, como um terapeuta, fala assim, mas você está se sentindo triste ao me contar isso? Ele vai, porra, é triste o que eu estou sentindo, mas pode não ser. Né? Você não está abrindo espaço para ele descrever o que ele sente. Então, na PCP, em vez de dizer para ele, você está triste, ele vai perguntar, o que você está sentindo nesse momento? Como é que é para você falar para mim os seus sentimentos? Como é que é para você falar para as pessoas os seus sentimentos? Então, a gente usa a pergunta aberta por diversas razões. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, já que o tempo está acabando. Então, fica aí o convite, gente. Mas no fim das contas, a ideia é que a gente deixe ele livre para falar. Com a pergunta fechada, você só dá duas opções, você reduz muito as alternativas do que ele pode falar. Uhum. Bom, estão perguntando aqui se tem PCP só em Brasília, não tem em São Paulo. Eu vou responder rapidinho aqui. Foi o professor Carlos Augusto que criou a PCP, né? E a gente está, tanto eu quanto ele, numa tentativa de divulgar a PCP, né? Essa forma de se fazer a terapia, para outras cidades. A gente está com alguns planos aí de tentar um curso, mas a gente não sabe bem ainda como é que vai ficar, né? Mas a ideia é divulgar mesmo e que ela possa ser conhecida em outras cidades também. Bom, gente, temos menos de 3 minutos, então eu quero agradecer muito, né, quem ficou até aqui. A Raquel está dizendo que o Guto enrola para lançar após. Porque é difícil, Raquel, não é tão simples, não. Mas eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui, né, essas 41 pessoas que estão nos acompanhando agora. E dizer para vocês que é um prazer a gente falar sobre esse tema, sobre a PCP, né, então a gente conseguir divulgar um pouquinho do nosso trabalho, de como que a gente trabalha na clínica, né. Fui aluna do professor Guto, então, assim, eu aprendi a PCP, me apaixonei, é a forma como eu trabalho hoje na clínica, né? E a gente torce para que cada vez mais as pessoas conheçam a PCP, conheçam o treino de habilidades sociais sistemático que a gente utiliza na PCP, né? E que esse conhecimento se propague mesmo. Então, eu quero agradecer aqui da minha parte e agradecer muito o convite, né? Desculpa, gente, agradecer a participação do Guto, agradecer ele ter aceito o meu convite, né? Então, muito obrigada, Guto, por ter participado aqui com a gente. Você tem menos de 2 minutos para se despedir, mas acho que vai dar tempo. Tá. Em primeiro lugar, a ideia é fazer um curso online para que ele possa ser frequentado no país inteiro, ou até, enfim, não ficar circunscrito a Brasília. Queria agradecer o convite da Patrícia, é sempre bom falar sobre PCP, sobre análise do comportamento, e me senti muito contente e confortável falando de um procedimento que não é tão conhecido quanto os outros da PCP, como o próprio questionamento reflexivo e tal. Então, foi muito bom participar com vocês de noite e bons estudos para todo mundo. Acessem meu canal no YouTube e também esse meu Google Drive para baixar os textos da PCP se vocês tiverem interesse, tá bom? Gente, um grande abraço, que a força esteja com vocês. Um beijo, gente. Vou encerrar aqui, vai ficar gravado aqui no meu IGTV e a gente vai colocar nos nossos canais do YouTube também, tá bom? Então, um beijo.